trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor.
mal me oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. São trasladados, meu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons feitos terminaram seu labor, a colheita completou-se. É a vinda do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladados. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra não seguimos, pois remidos para o céu. Aleluia, graças a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Uma boa tarde e salvação a todos que ouvem. Que a paz, que excede a todo entendimento, esteja contigo. Em nome de Jesus, esta palavra está sendo anunciada. Em nome de nenhuma religião, em nome de nenhuma instituição, placas de ministérios. A causa que nós defendemos é o Evangelho. A Bíblia fala no livro de Romanos capítulo 1. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Estamos em defesa do Evangelho, não em defesa das placas religiosas ou das religiões, porque de fato Jesus não determinou nenhuma instituição religiosa. Jesus não está dividido. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro nome é dado no céu pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. De fato, nós só podemos ter a salvação através de Jesus Cristo. No livro de Romanos também vai dizer que nós somos salvos pela graça, através da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. A graça salva o homem, as obras não podem salvar. A fé, através de Jesus, leva o homem para a salvação, mas as obras não podem nos conduzir à vida eterna, e nem à salvação. Eu quero ler nesta ocasião, nessa tarde, um trecho das Escrituras Sagradas. O profeta Isaías fala no capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho mau, o homem maligno todos os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, porque os seus pensamentos não
são os pensamentos de Deus. Os vossos caminhos não são os caminhos de Deus, diz o Senhor. Aleluia, 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 glórias ao Senhor Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia está dizendo sobre a necessidade de buscar a salvação. Buscar o Senhor pela prosperidade não é uma forma honesta de buscar a Deus. Buscar a Deus por seus próprios interesses não é uma forma boa para se buscar a Deus. Buscar o Senhor para obter a salvação, de fato, todos nós devemos buscar. Isaías diz: deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno em salvar, em perdoar. Deus ainda nesse século presente ainda é benigno em salvar o homem. Deus ainda nesse século presente Ele perdoa os seus pecados. Ele pode fazer o homem se tornar de verdade, a ter vida com abundância. O homem precisa de fato alcançar a vida com abundância. Somente Jesus tem vida com abundância. De fato, Jesus Cristo Ele veio para isso, para nos dar vida com abundância. Vida com abundância, de fato, é salvação, é ter vida eterna. A vida abundante, ela é eterna. Tudo nessa vida passa. Então não tem como ter algo abundante aonde um dia vai acabar. Os recursos dessa vida acabam. Todos os recursos dessa vida acabam e passam. A Bíblia fala, mas porém, aqueles que permanecem em Jesus Cristo jamais hão de passar. Glória a Deus, Jesus falou que tudo nessa vida passa, mas porém a palavra de Deus jamais há de passar. A palavra não passa, ela que está sendo pregada, é a causa do Evangelho. Eu não sou universal, eu não sou mundial, eu não sou católico, eu não sou evangélico, sou apenas um discípulo de Jesus Cristo, apenas um seguidor da palavra de Deus, alguém que está com a Bíblia na mão, pregando aquilo que Jesus mandou praticar, aquilo que Jesus mandou ser vivido, e não somente apreciado, somente ouvido, somente contemplado, porque de fato muitos contemplam a palavra de Deus, mas quantos não a praticam? De fato muitas pessoas até admiram a palavra de Deus, mas não a praticam. E no livro de Tiago, capítulo 1, 22 diz: não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas sejamos praticantes de toda a palavra de Deus. Jesus não veio pelo teu dinheiro, Jesus veio buscar salvar o que se havia perdido. Jesus, ele diz: de graça foi dado e de graça foi recebido. O Evangelho foi dado de graça, foi recebido de graça. De graça, Jesus diz que o Evangelho também deve ser dado. Sabemos que em nosso meio existem muitos mercenários, estão se espalhando pela terra cada dia mais, ladrões da fé, homens que fazem da fé uma fonte de lucro, uma fonte de negócio. Mas Jesus alertou que seria tempos antes da sua volta, serão tempos próximos da sua vinda. Mas Jesus fala que os cães serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os cães são os falsos profetas. Lá em Apocalipse 22, versículo 15 diz: ficarão de fora os cães. O profeta Isaías também vai dizer: na verdade, esses pastores são cães gulosos que não se fartam e jamais hão de se fartar. A Bíblia está generalizando. Deus não generaliza, Deus não coloca todos enquadrados nessa mesma palavra. Deus coloca uma classe. E de fato existe uma classe que envergonha o nome de Deus. Essa classe não representa o Evangelho de Cristo, não representa aqueles que querem levar Jesus Cristo em seu coração, e não representa aqueles que querem ser guiados por Jesus Cristo. A Bíblia fala que todos quantos são guiados por Deus, esses receberam o Espírito Santo de Deus. E eu te faço uma pergunta: você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? As suas ações estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus?
Os seus caminhos estão sendo guiados pelo quê? No que está a tua expectativa de vida, em que está enquadrado os seus pensamentos? A Bíblia fala que o homem que vive somente por esta vida é o homem mais miserável dessa terra, ou seja, o homem que não tem uma expectativa além de comer e beber, mas o homem que não tem uma expectativa além de fato alcançar a salvação. A Bíblia fala que esse homem é um dos mais miseráveis dessa terra. Busque a salvação. A Bíblia diz em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Certamente todos, até mesmo aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, o buscarão no último momento. Hoje talvez você pode dizer não. Talvez hoje você pode fechar as portas do teu coração. Mas um dia as portas que Jesus deixou abertas, elas também se fecharão. A mesma porta, ela está aberta até o último momento, mas ela vai se fechar. Jesus fala no livro de João, capítulo 10, eu sou a porta para as ovelhas. Quem entrar por mim entrará e achará então pastagens. Jesus é a porta das ovelhas. Entra por esta porta, a porta da salvação. Ela vai se fechar. Aproveita enquanto ela está aberta e busque o Senhor. Busque a salvação. Busque o reino de Deus e a tua justiça, para que as demais coisas venham ser acrescentadas. Você já se perguntou se de fato está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Será mesmo? Quantas pessoas de verdade estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus? A palavra do Senhor diz que é o reino de Deus em primeiro lugar. Não é as tuas vontades, não é primeiro a família, mas é em primeiro lugar o reino de Deus. Não é família em primeiro lugar e depois o reino de Deus, não. É Deus em primeiro lugar. Tua família não vai te salvar, tua família não vai te livrar do inferno. Naquela hora nem filho nem pai salvará um ao outro. Naquele momento nem irmãos e nem familiares poderão salvar uns aos outros. Por isso que, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, é aquele que te deu fôlego de vida. Em primeiro lugar, é aquele que te deu força para você trabalhar. Em primeiro lugar, é aquele que no princípio os fez macho e fêmea. Em primeiro lugar, deve estar aquele que no princípio disse: deixe o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher e se tornem um só. E assim, agora não serão dois, mas serão apenas um. Deus não uniu o homem com o homem. Deus não uniu a mulher com a mulher. Ele uniu o homem dizendo: deixe o seu pai e sua mãe e se una a sua mulher. A Bíblia fala que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E Deus uniu no princípio Adão e Eva. Não foi Adão e Ivo, foi Deus unindo o homem com uma mulher. O propósito de Deus: multiplique-se então sobre a face da terra. E a terra foi multiplicada dessa forma. Se Deus tivesse colocado no jardim do Éden dois homens, a terra não subsistiria por muito tempo, os homens não existiriam, a raça não teria ido muito longe, porque de fato Deus não multiplica o homem no ventre do seu próprio sexo, nem a mulher com a mulher, mas Deus de fato Ele está anunciando aos homens que têm esse sentimento imoral no coração que se arrependam. Deixe todo ímpio os seus caminhos maus, arrependam-se e tornem-se para Deus. Nenhum sentimento imoral, homossexual é um sentimento vindo de Deus, é um sentimento vindo de Satanás. Nenhum sentimento vindo de um coração malicioso vem de Deus. E a Bíblia vai dizer: ai daquele que chama o certo de errado, e ai daquele que chama o errado de certo, ai daquele que chama o doce de salgado e o amargo de azedo, porque certamente Deus determinou ao homem quais são os seus limites. Deus determinou para o homem dois caminhos, não tem três caminhos, são dois caminhos. Ou é Deus, ou é a tua própria vontade. A tua própria vontade te levará a um fim de condenação. A tua própria vontade não pode te levar para Deus.
O teu próprio coração não pode te levar a Jesus Cristo. O teu próprio coração não pode te salvar. E a Bíblia vai dizer que, sabendo-se o teu coração te condena, maior, porém, é Deus do que o próprio coração do homem. A palavra do Senhor fala que o coração é enganoso. Não se deixe ser guiado pelo coração. Do coração procede malícias, adultérios, fornicações, idolatrias, inimizades, porfias, ciúmes, sensualidades, vaidades, bebedices, orgulho, soberba. A palavra do Senhor Deus fala que do coração vem todas essas coisas. Então, como que nós podemos dizer que estamos apresentando para Deus um coração puro, habitando todas essas coisas? Como que nós podemos dizer que Deus só olha para o coração, quando na verdade Deus está olhando para as intenções que o homem tem praticado de errado, as intenções que são más? As intenções levam a obras más. As intenções primeiro criam, elas são criadas, e a Bíblia fala no livro de Tiago, que tendo o homem conduzido às intenções do pecado, então ele executa o pecado e então ele gera a morte. Foi o que Deus falou para Caim lá no jardim do Éden. Está na porta do teu coração suas intenções mas compete a ti dominar sobre elas. Ou seja, a porta do teu coração, todo tipo de tentação chega, mas compete a ti deixar de praticar as tentações e não executar as obras más do pecado. A porta do coração está o teu desejo para a malícia e para a idolatria, a feitiçaria, mas a Bíblia fala, compete a ti dominar sobre essas ações. A palavra do Senhor fala que é aquele que domina sobre os seus sentimentos, aquele que domina sobre o seu coração, ele está aprovado por Deus. É tempo de buscar a salvação. Tudo nessa vida passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus, esta palavra jamais há de passar. Busca o Senhor enquanto se pode achar, significa enquanto tem fôlego de vida, enquanto ainda está vivendo, ainda há esperança. Lá no livro de Eclesiastes diz que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Ou seja, a pessoa que ainda que esteja vivendo como um cão, revolvendo no seu próprio vômito, ou seja, revolvendo em seu pecado, se lambuzando em sua própria imundície pecaminosa, a salvação, há como encontrar a esperança. Mas para um leão morto não tem como. Uma pessoa valente, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se diz ser forte, uma pessoa que se diz ser corajosa, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, essa pessoa não há esperança após a morte. Naquele dia, aquilo que você colocou a confiança não te salvará. Talvez você coloque a confiança em seus próprios méritos e diz que tem um coração bom e que Deus não vai olhar para certas coisas que está sendo praticado. Mas Deus, Ele sonda as intenções que estão no coração. E além de Deus sondar as intenções que estão no coração, Deus também, Ele julga as intenções do coração do homem. E a Bíblia fala que se o teu coração te condena, saiba então que maior é Deus do que o coração. Nessa tarde está sendo anunciada uma mensagem de salvação, uma mensagem de arrependimento. Faz uma reflexão. Qual caminho você tem escolhido diante de Deus? Qual caminho você tem trilhado diante de Deus? Um caminho que te conduz à salvação, ou um caminho que te conduz à condenação? Um caminho em que te leva à vida eterna ou à perdição eterna? É uma breve mensagem, mas certamente todos nós devemos entender que precisamos estar aprovados por Deus para que possamos então encontrar a salvação. Não tem como Deus salvar o homem pelas suas próprias ações. Eu tenho um coração bom. Será que Deus vai te salvar porque o seu coração é bom? Ou porque Jesus, Ele foi crucificado para nos salvar? Será que Deus vai te salvar porque você não faz o mal ao próximo? Ou porque Jesus, Ele pagou o alto preço para
fazermos de nós novas criaturas. É por isso que não é pelas obras a salvação. A salvação é pela fé, ou seja, fé, segundo a Bíblia, vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelas palavras de Deus. Arrependa-se e torne-se para o Senhor. Deixe todo o caminho de impiedade, todo o caminho de bebedice, toda embriaguez levará a um inferno eterno, uma condenação eterna. Todo sentimento imoral do coração levará a um sentimento eterno. Tem muitos espíritos malignos, na verdade, que estão atuando no coração de muitas pessoas, colocando orgulho, colocando raiva. O espírito do ódio, de fato, faz as pessoas se tornarem resistentes a Deus. O espírito do ódio faz as pessoas se tornarem soberbas, resistentes a Deus. Não resista ao poder de Deus e nem tampouco se faça orgulhoso diante do Senhor, para não se arrepender, para não crer em suas palavras, porque certamente Ele virá com poder, aonde até mesmo aqueles que não creram, até mesmo aqueles que não se sujeitaram, naquele grande dia vão buscar. A salvação é um dom de Deus, e Jesus, Ele diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque Deus enquanto Ele está perto. Esta é a hora, e a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. É no espírito que o homem adora a Deus, não é mais no templo, não é mais no monte, não é mais no lugar, mas é no espírito e no coração, através da sinceridade. Pode continuar pregando aí. Bom? Deixa eu pregar um pouquinho para ti, para tu descansar um pouquinho. Fala aí, meu querido. Deixa eu pregar um pouquinho para tu aí, enquanto tu descansa um pouquinho aí, para te ajudar. A bateria está acabando, mano. Não, mas eu vou te ajudar porque assim, os amigos que são os amigos do Evangelho, Fica em paz, amado. o colaborador, Deus mas está eu operando, tá bom? faço questão de te ajudar, tu sabe o Deus que está é? operando. Nós somos da mesma Glória a família, Deus. da mesma tribo, da Amém. tribo de Benjamim. Deus te Tu abençoe. é de qual varão. tribo, senhor? Não, eu sou servo de Cristo. De Benjamim ou de... Eu não sou israelita, não. Sou gentil, sou nascido, criado aqui. Não, Nós mas não nós somos somos- da nós tribo somos- nenhuma, não. mas- Tá bom? Mas... A gente tá vivendo Mas num ele- país que não é judeu. Amado, isso eu tô atrapalhando a pregação, tá bom? Não, tô não, irmão. Eu vou lá pra É, você. a Bíblia Eu fala, vou te ajudar. a Bíblia fala que não compete a gente discutir questões que não edificam e nem podem trazer o homem salvação. Deixa eu pregar um Essa pouquinho. questão de Deixa eu pregar um pouquinho. tribo, Deixa eu pregar um Jesus, pouquinho. de fato, ele fala que não tem divisão. Deixa eu pregar um pouquinho. Ele vai dizer assim que, lá em Romanos capítulo 1, que diante dele, Deixa eu pregar. tanto o judeu como o levita, gentil, não tem divisão. Deixa eu pregar um pouquinho aí. Não, Jesus ele está operando através dessa pregação. O diabo de fato ele faz confusão, tentando tirar o homem do foco da verdade. Jesus ele fala no livro de Coríntios: uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros vão dizer eu sou de Cefas, mas Jesus fala: porventura está Cristo dividido. Ou seja, a palavra de Jesus fala que Jesus não está dividido. A Bíblia fala no livro de Romanos que todo aquele que crê, tanto grego, como judeu, como romano, ele pode ser salvo, porque em Jesus não há distinção. Mas vivemos num tempo em que, como eu estava dizendo, os espíritos enganadores, espíritos malignos, estão confundindo a mente do ser humano a cada dia mais, se tornando para um caminho contrário que te conduz ao inferno. Mas Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, só tem um caminho. Não é judaísmo, não é espiritismo, não é islamismo, não é catolicismo, nem o ismo é caminho para o céu. Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho é Jesus. Jesus não é uma nova religião, Jesus não é uma nova instituição, Jesus não é mais uma religião, Jesus não é mais uma instituição, Jesus não está dividido. Por isso, leiam a Bíblia. Leiam, pegam a Bíblia, começa a examinar página por página, começa a pedir a Deus o conhecimento, porque de fato Jesus fala: ninguém pode chegar ao Pai se por Ele não for enviado. Quantas pessoas se voltam a ler coisas vãs, leem revistas e quadrinhos, leem caça-palavras, leem jornais,
mas o que de fato pode te levar para a salvação é a palavra de Deus. Essa tarde está sendo anunciada uma mensagem a qual Jesus anunciou. Jesus fala assim: se vós não arrependerdes, não poderão alcançar a salvação. Se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Entenda que Jesus, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus, de fato, não o receberam. Mas a Bíblia fala que todos quanto receberam, esses foram dados o direito de se tornarem filhos, filhos de Deus, pelos quais clamam Abba Pai. Ou seja, Deus dá o direito de tornar-se filho. Não nasceu todos os homens filhos de Deus. Todos os homens são criação de Deus, criatura de Deus. Mas Jesus fala: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus precisamos ser novas criaturas. E toda nova criatura se torna filho de Deus quando de fato se volta para Jesus Cristo. Então em Jesus Cristo não existe grego, nem romano, ou seja, não existe evangélico, católico, tudo isso é apenas divisão dos homens. Em Jesus não existe espírita, judeu, quimbandista, umbandista, tudo isso são divisões carnais dos homens, porque Jesus não está dividido. Jesus não é judeu. De fato, ele veio dos judeus, ele veio de Israel. Mas porém Jesus não pregou o judaísmo. Jesus não pregou que o homem tinha que ser circuncidado pela lei. Jesus, ele pregou que o fim da lei é Cristo. Ele pregou que a lei, de fato, ela aponta e mostra o pecado, quão mau ele é, mas a lei não pode purificar o homem dos seus pecados. E é por isso que um cordeiro chamado Jesus Cristo foi então levado a um sacrifício para salvar, perdoar e transformar o homem. E esse cordeiro é o cordeiro perfeito, a qual João falou: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João não apontou para o judaísmo, João apontou para Jesus. Jesus não apontou para o judaísmo, Jesus apontou para o caminho. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor fala assim, capítulo 1 de Romanos, versículo de número 16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, primeiro do judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. É a fé que sustenta o justo. O justo, ele é sustentado através da fé. Não estamos falando que o justo, ele é sustentado do bolso de outras pessoas. O justo, ele é sustentado para permanecer diante de Deus através da fé. A palavra de Deus diz que aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Por isso Jesus, ele anuncia tanto ao grego, ao judeu, não tem distinção, não existe divisão. As pessoas confundem sua mente. Cada um segue uma religião, cada um segue uma linha de pensamento diferente, cada um segue aquilo que acha que é certo, mas porém só há um caminho verdadeiro, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus não saiu pela terra fundando religiões, Jesus não saiu fundando denominações, igrejas. Jesus abriu uma igreja, essa igreja não tinha placa, essa igreja não tinha endereço, essa igreja se tratava de pessoas. Se tratava de pessoas a qual faz parte do corpo de Cristo. A igreja de Jesus Cristo não é uma instituição. A igreja de Jesus Cristo são pessoas. Por isso que lá em Coríntios diz que Ele é o cabeça da igreja, do qual nós devemos fazer parte para sermos membros do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo, ele está unido através da pessoa de Jesus. O corpo de Cristo não está unido pela placa ou pela crença religiosa. O corpo de Cristo, que são as pessoas, está unido pela fé praticada em Jesus Cristo, pela a prática da fé de acordo com a Bíblia.
E por isso que a Bíblia fala que nele não há distinção. Tanto grego como judeu pode ser salvo. Tanto romano como egípcio, como gentil, pode ser salvo. Todos podem ser salvos somente através de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Só que, porém, na prática, é como se isso não fosse crido e não fosse de fato praticado. Muitas pessoas confessam com os lábios, mas estão negando em suas obras. Muitas pessoas confessam com a boca, mas o coração está distante de Deus. Volte-se o coração para Deus, volte-se para o Senhor, porque Ele terá misericórdia. O Senhor Jesus, Ele tem misericórdia do homem. A Bíblia fala que Jesus é o socorro bem presente, agora e também na hora da angústia. É agora e também na última hora. É no tempo bom e é também no tempo mau. É no tempo difícil e no tempo de abundância. Em todo tempo, Deus, de fato, dá ao homem a sua misericórdia. Mas porém os homens estão rejeitando a sua misericórdia. Estão virando as costas para Deus, seguindo em direção ao pecado, seguindo em direção àquilo que é mal, seguindo em direção a praticar as suas idolatrias, seguindo em direção a praticar as suas bebedices. Arrependa-se, torne-se para Deus, porque brevemente Jesus ele virá, e eis que cedo Jesus Cristo ele vem. Glórias a Deus. Felizes são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro. Este livro é a palavra de Deus. Aqueles que guardam as profecias deste livro são mais do que felizes, porque o tempo do Senhor está próximo, o tempo está se aproximando. Aleluia. Torne-se para o Senhor em arrependimento. E essa é a palavra que foi anunciada nessa tarde. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus, pois eis que cedo Jesus ele vem. Guarda esta palavra, pratica a palavra de Deus, pois pouco tempo nos resta. O fim de todas as coisas e o dever de todo homem é temer a Deus. E temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Guarde os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus é a palavra antiga que desde o princípio foi anunciada. A palavra que foi anunciada é o mandamento. Obedeça a Jesus Cristo e torne-se para o Senhor. Felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Que aparece além do véu, e o tempo está deserto, tua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Irmãos, infelizmente a bateria da caixa de som, ela acabou. Acabou, irmãos, infelizmente. Eu pensei que ela tava carregada, né? Porque eu liguei na tomada lá de casa e ela tava mostrando que tava carregada. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. É isso aí, amados. Todo o céu está Isso é o que nós temos da pregação nesse dia de hoje. Bem-vindo sem igual, ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluia ao Cordeiro. Vamos indo para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar.
Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Paz, irmão, finalizando por aqui a pregação, irmão. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Até está se abrindo, os socorros angelicais, aviões sem seus pilotos, correndo para o som de muitas águas, aparelho, ocupado. Amém, irmãos? Que a paz seja convosco, se Deus nos permitir, vamos estar pregando a palavra hoje mais tarde. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar anunciando a palavra mais tarde lá na feira, se o Senhor permitir. E assim seja feito tudo para a glória de Deus. Chegando aqui, né? Até que o Senhor nos ajudou. Felizmente acabou a bateria da caixa de som ali. Eu queria ter prosseguido mais, né? Mas eu não estava preparado. Infelizmente eu achei que a caixa estava carregada. Eu coloquei na tomada, ela acendeu a luzinha verde, mas não estava carregado, como apresentou lá, né? Infelizmente ela não estava carregada não. Pensei que estava. Glória a Deus. É isso aí, amados, que nós temos da pregação de hoje. E na paz.